né, que a Regina é um sucesso na TV brasileira, mas tem muito programa que foi um fracasso, né, Gui? Ao longo desses 70 anos de TV brasileira, muito fracasso, né? Assim, a gente fala de sucessos aqui, né? Regina Volpato, de Big Brother, de Fazenda. Às vezes o elenco é meio ruim, mas os programas são um sucesso, né? Mas tem programas, né, realities também, né, como esses que a gente citou, que a premissa talvez até era boa, né? A ideia era interessante, mas que não rolaram, né? Infelizmente. É verdade. Programas então que floparam, na verdade realities que floparam. Vamos começar com esse, que eu acho que é injustiçado, porque eu assistia na época. E ele foi importante por revelar uma apresentadora, que hoje ainda tá no ar, né? E uma vencedora de Fazenda. Se eu não me engano, foi a Fazenda 2 que essa pessoa que a gente vai falar venceu. Que é o Simple Life. O Simple Life foi uma produção da Rede Record, tá? Pra quem não lembra, ele levava ali a Tiziane Pinheiro e a Karina Bach, que eram consideradas patricinhas, né? Levavam elas pro campo. E esse reality, ele foi uma adaptação, né, do Simple Life americano, que foi com a... Ai, meu Deus. Paris Hilton. Que é Paris Hilton. Isso, que a grande estrela era Paris Hilton, mas tinha uma outra moça também. Que também ninguém lembra hoje quem é. E aí a Record fez então o Simple Life. Elas viviam, né, alguns dias em uma fazenda, né? Tentavam arrumar emprego. Tinha uma vida na roça mesmo. E acabou que flopou o programa. Ele acabou não dando muito certo, né? Teve só uma edição e foi ao ar ali de por volta de 2007, né? Ele foi exibido, na verdade, em 2007. E o americano durou mais tempo, né? Ele começou em 2003 e acabou, né? Terminou em 2007. Acabou acabando é ótimo, né? Terminou em 2007. Ele tinha, então, a Karina Bach e a Tiziane Pinheiro como elenco principal. Depois venderam esse programa, tentaram reprisar, mas ele é muito antigo, né? Não tinha muito apelo na época, mas eu assisti, eu achava legalzinho. Não, então, quando um reality show, porque, né, o reality show, ele traz a premissa, né, o nome, né, o termo, né, é um show de realidade. E ele precisa ser uma coisa, né, mais fresca, uma coisa ali, né, da época, do momento. É legal você ver, às vezes, com distância, mas não tem como você acompanhar dia a dia, né, uma coisa reprisada depois de muito tempo. Então, né, teve um período mesmo que a Record tentou reprisar o programa e não ia dar certo mesmo. Mas quando ele surgiu ali, foi até naquele período que a Record estava a caminho da liderança, né, que eles fizeram, né, reformularam toda a programação. Hoje em dia, na época, estava, né, bombando, né, Eliana no domingo, né, no Tudo é Possível também bombando. Então, assim, foi um programa que na época ele fez muito sucesso, né, deu muito certo. Tem até aquela história, né, recente que a Tiziane Pinheiro disse que ela conseguiu burlar a produção e levar um celular para conversar com o Roberto Justus na época, que era... Eu tô rindo agora que eu tô lembrando do Show do Tom, do remake, né, da paródia que eles faziam, né, que era o City Light, que eles faziam, que a Tiziane Pinheiro no original, ela levava uma almofada com o rosto do Roberto Justus. E aí o Tom Cavalcante repetiu essa piada, né, com uma foto do Tom Humberto Justus. Bem bagaceiro, né? Era muito engraçado, era muito legal. Assim, uma ideia super bacana, mas só ia funcionar mesmo, né, naquele momento, naquele período. Infelizmente, né, iam renovar até, né, mas sim, não eles ia fazer tentaram reprisar, né, algum tempo depois da pandemia, esse Show do Tom, mas acabou que não deu muito certo, né, a audiência não respondeu muito, até porque eram piadas muito da época, 2003, né, reprisar 20 anos depois, né, perde o feeling, o timing do negócio, né. Então tá aí, Simple Life, que foi uma tentativa da Record, que acabou não dando certo. Eu queria trazer, antes da gente mostrar o próximo, um que não tá na nossa lista, que o SBT fez, que foi o Grande Perdedor.
Coladinho com o Gugu, pra quem não lembra. Esse eu lembro. Ele foi feito na Casa dos Artistas, e por que eu digo isso, Gui? Porque teve o primeiro episódio que me marcou muito na época, que o grande perdedor eram pessoas acima do peso, muito acima do peso, que queriam emagrecer. E eles ficavam confinados na Casa dos Artistas e tinham ali algumas provas de resistência que envolviam comida. E a primeira prova era uma despedida. Ah, eu lembro. E aí Não, essa imagem ficou cristalizada na minha cabeça tá cristalizada essa imagem até hoje. E aí eu lembro que tinha um pano branco em cima da mesa, assim. A hora que eles tiram, era um banquete de coisa frita, doce, tudo gorduroso. E o povo comia de se lambuzar tudo, era muito... Dava, né, um negócio. E esse programa depois mudou de emissora, virou aquele Além do Peso na Record, né? Que era um formato muito parecido, só que era dentro do programa da tarde. Depois ele foi para Hoje em Dia. Hoje em dia acho que nem tá mais no ar esse formato, né? O Além do Peso. Mas eu acho que o americano ainda existe. Acho que o americano ainda existe. Continua, né? É o mesmo nome, inclusive, né? O Grande Perdedor. Sim, e ele foi comandado pela Lígia Mendes no SBT em 2005. Foi bem ali pós, né, Casa dos Artistas, bem, Sim, inclusive dentro da Casa dos Artistas. É legal também lembrar que da parte de produção mesmo, né, que como você bem disse, foi feito dentro da Casa dos Artistas, mas eles transformaram um pouquinho a casa, né, numa academia, tinha uma sala também de dança, tinha um lugar também, né, da nutricionista, então era um reality de confinamento, mas também Sim. eles tinham outras atividades, outras coisas, assim, era um reality que ele tinha essa coisa, né, da competição, de quem perdia mais peso e da convivência, mas também ele tinha uma prestação de serviço, né, para as pessoas, curiosidade, tirar dúvida e tal, era super legal. E começou com o Silvio também, né, era bem legal, né, que começou com o Silvio Santos também, era um programa bem bacana. É verdade, e agora não existe mais, não tá mais no ar, mas de toda forma marcou uma geração, tá? Próximo agora sim que a gente fala, que também é do SBT, é... Ilha da Sedução. A Ilha da Sedução foi uma produção ali do SBT. Na época, eu acredito que era pra ser algo entre... Como que é o nome daquele... Da MTV? É o de Férias com Ex? Meio de Férias com Ex, meio que aquele Floripa, tem aqueles não sei Rio Shore, Rio Shore, Rio Shore, aquele da Amazon Shore. também, né? Era mais ou menos isso. Ele foi apresentado pela Babi Xavier, reunia 4 casais com relacionamentos sólidos. Eles eram levados para uma ilha paradisíaca e lá eles eram separados. A ideia do programa era testar a fidelidade ali, né, dos participantes, colocando eles na companhia de 13 pessoas do sexo oposto. Parecia uma fórmula sensacional, mas não deu muito certo. A gente tá falando de 2002, né? Deu muito errado esse programa. Foi um dos maiores prejuízos aí da história dos realities do SBT, que até dizem que traumatizou o Silvio, né? Pra não querer mais produzir realities, porque ele não era feito no CDT da Anhanguera, ele era feito numa ilha. Fora, então é externa, tem toda uma logística de levar equipamento lá, não é simples. Como se for num centro de produção que já está totalmente equipado, totalmente preparado para isso. Em 2002 ainda, a gente sabe que o digital estava começando, era muito analógico, né? Então imagina, essa fita chegar para edição, aí tinha que gravar tudo, era uma caramba. Mas deu muito errado, então Ilha da Sedução foi mais um dos fracassos aí na linha de realities da TV brasileira, né, Gui? Eu confesso que eu não lembro muito desse, porque 2002... Eu tenho essa cara de velho, mas em 2002 eu era uma criança, então com esse nome, com certeza ele não passava 7 da noite, né? Com certeza era muito tarde, e eu acho que minha mãe não ia deixar eu ver, né? Um programa que tem casais com pouca roupa, né? Numa ilha, imagina a maratona, né? Você tem que enfrentar 13 pessoas, né? Para sobreviver a 13 pessoas te seduzindo ali, né? Então, acho que talvez fosse hoje, né, na área dos streamings também, agora, né, que o SBT terá o seu streaming também, né, quem sabe eles não podem fazer esse reality para o próprio streaming, quem sabe não dá certo, né? Ou nesse talvez momento, colocar, né, esse reality no streaming, né? Talvez remasteriza também, né, ele. É gravado, tudo,
quem sabe. Exatamente, remasteriza ele, faz alguma coisa diferente ali e boa, né? Acho que pode ser uma opção interessante. Então, Ilha da Sedução, mais um fracasso da TV brasileira. Próximo reality que a gente traz aqui é o reality musical da Globo, o Fama. O Fama, gente, ele veio aí como um dos precursores dos realities musicais em uma época de Popstars que deu muito certo lá no SBT, 2002, 2003. A Globo tentou repetir, né, a fórmula, tentou trazer ali um programa diferente, mas acabou não dando muito certo. Revelou, né, grandes nomes, inclusive o Fama foi exibido ali em abril de 2020, ou melhor, 2002, né, pra quem não lembra, o Popstars ele foi entre 2002 e 2003, então ele era justamente pra brigar com o Popstars do SBT, mas não deu certo, tá? Ele tinha a apresentação do Tony Garrido e da Angélica na primeira temporada e entrava no ar anualmente, pouco tempo depois do término ali do Big Brother, tá? Tinha uma mistura de reality musical com confinamento, né? A intenção era ajudar o vencedor de cada edição a ter uma carreira artística, e deu muito certo, né? Muitos nomes foram revelados graças ao Fama, Tiaguinho, outros grandes cantores Vanessa hoje. Jackson. Vanessa Jackson tiveram uma importância ali na história do Fama. Samuel Rosa, né? Também era um dos apresentadores. Samuel Rosa não, ele era um dos jurados, né? Samuel Rosa. Ele era um dos jurados. Do Skank, isso. O Rogério Flauzino do Jota Quest, eles eram convidados ali do programa. O Faro chegou a gravar um piloto também, gerou muita polêmica na época, mas não deu certo. Deu errado, acabou. Ó, a gente estava até comentando, inclusive, antes, desculpa te cortar, que, né, antes da gente começar aqui o programa, vendo, né, a pauta, que o programa não deu certo, o Fama não deu certo, né? Mas muita gente que passou pelo Fama deu certo, né? Como você bem disse, né? O Tiaguinho, a Vanessa Jackson. O Thiago Piquilo, da dupla com o Thiago também, deu certo. Isso, do Thiago, a Marina Elali. Então, assim, o programa em si não deu certo, mas ele revelou bastante gente. Com aí, certeza, e tinha um elenco bom, né? Poxa, a gente fala da Angélica, Tony Garrido, do Samuel Rosa, do Rogério Flauzino, né? Muito importantes ali na cena musical na época, né? Mas acabou não dando certo, então o Fama, ele acabou sendo cancelado, tá? Durou bastante tempo, na minha opinião. Foi de 2002 a 2005, foram 4 temporadas, mas mesmo assim, eu acho que foi bem na época, Gui, não sei se você concorda comigo, que os realities musicais começaram já a perder força. Eu acho que o único que teve muita relevância no Brasil foi o Popstars. Por que eu digo isso? O Popstars, ele foi uma cópia que o Silvio Santos fez do Ídolos americano. Tudo nele era igual. Tudo. A fórmula, a logo, tudo. Tudo era muito parecido com o Ídolos mesmo americano. Revelou Ruge, revelou Bros, foi um grande sucesso. Aí mais pra frente o SBT se viu obrigado a comprar o formato do Ídolos, compraram, fizeram algumas temporadas, não deu muito certo. Depois a Record comprou também, não deu certo, revelou meu Deus, Chai Suede, exatamente, revelou o Chai Suede. Foi fazer novela na Record, depois agora tá na Globo. Fez Rebelde, é um dos grandes talentos da Globo, mas só isso também, né, Gui? Mais nada. Mas acho que é importante aqui uma reflexão, né, também deixar, que o Popstar, né, que revelou o Ruge e revelou o Bros, eles tinham um elenco ali de jurados e de técnicos que eles buscavam pessoas carismáticas, pessoas que tinham... que eles viam condições técnicas, iam treinando também essas pessoas, né, ao longo das semanas, né? No YouTube até tem alguns episódios que eles tinham, né, a Casa Popstars, o QG Popstars, não me lembro agora, que era uma casa onde as meninas, elas iam sendo eliminadas, né, a cada semana, mas elas tinham toda uma preparação e houve uma preocupação de encontrar garotas ali, garotos na questão do popstar masculino, que tivessem mesmo carisma e que conseguissem entender ali, comprar como que funciona, né, o mundo da música e das artes, né, e do show, assim, que é um pouco que faltou, que eu acho que o que faltou no Fama
E falta, né, no Ídolos, no The Voice, às vezes, assim, é claro, né, que a pessoa, para ela ser uma cantora minimamente de qualidade, ela precisa saber cantar, né, ter a qualidade técnica ali. Mas ela também precisa saber se apresentar, né, para o público, né, ter aquele carisma, né, de estrela ali e tal, né, e foi uma coisa que eu acho que só o Popstars conseguiu fazer, e de lá até hoje nenhum outro programa conseguiu atingir, assim. E é por isso que até hoje a gente lembra do Bros, lembra do Ruge, estão aí, né, fazendo vai e volta, às vezes junto, às vezes separado, mas assim, porque quem eles revelaram lá foi preparado com muita qualidade. Com certeza, com certeza. Mas lá deu certo, mas na Globo o mesmo formato, um formato muito parecido, na verdade, não funcionou, tá? Próximo, então, que a gente tem um reality que, assim, flopadíssimo, era o Busão do Brasil. Ele foi produzido, gente, em 2010 pela Band, que investiu pesado nesse reality, mas não gerou uma experiência agradável, tá? Ele tinha a apresentação do Edgar Piccoli, né? E contava com uma estrutura bem grande, era patrocinado por empresas também bem grandes. E no conceito, os participantes tinham que conviver dentro de um ônibus que era adaptado para parecer uma casa, depois de rodar algumas cidades do Brasil. Mas o programa não foi capaz de conquistar números bons de audiência, acabou sem muitas lembranças, né? A Band disse que não pretendia investir em uma segunda temporada, deu bastante errado, na verdade. Me lembra um pouco aquele reality da TV A Crítica, chamado A Bordo, que são pessoas em um navio, não um navio, é uma lancha, eu acho, né? Eu não sei, aquele navio de rico, não é lancha, como que chama? Um iate. Jacuzzi é banheira. Jacuzzi é banheira. Um iate, não deixa de ser, né? Um iate. Mas lá ele tem um apelo bem bacana, né? Lá na região de abrangência da TV A Crítica. Me lembrou um pouco. Acho que é barco, né? É ônibus, mas o programa não deu certo. Em movimento. Tá em movimento, exatamente. Aí o Busão do Brasil acabou, então, não dando certo. Foi cancelado pela Band em 2010. Eu não entendi. Eu nunca entendi esse programa, na verdade. Sempre olhei assim com uma cara de confusão. Meio esquisito, né? Mas tudo bem. Parece um programa de turismo, né? E não tanto um reality de parece. Tal. O Edgar Piccoli é um excelente apresentador, né? Veio da MTV, acho ele incrível, mas assim, não era o carisma de um apresentador que ia segurar, talvez um elenco talvez mal selecionado ali, e a logística também que é confusa, né? Que, um programa que está em movimento e tal. Eu confesso que quando você começou a falar e colocou a logo, eu só fiquei pensando assim, imagina o cheiro desse ônibus. Não, deve ter alguém pra limpar, né? Pelo amor de Deus. Eu fiquei com dó do motorista. Porque o motorista não participa do reality, mas tem que conviver com aquela galera, né? Imagina. Imagina o cheiro. Mas tem que limpar. Eles limpam, pelo amor de Deus. Apesar que 2010, não sabemos, né? Mas foi mais um programa que acabou não dando muito certo. Você aí de casa lembra de algum? Então deixa nos comentários, ativa o sininho e deixa o seu joinha, porque o nosso Papo de TV vai ficando por aqui.